Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Bom estarmos juntos mais uma noite, reunidos em mais um momento de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas aos amigos e amigas que também estão se conectando conosco nesta noite de celebração. A palavra do Senhor, ela nos diz no Salmo de número 29, versículos 1 e 2, o seguinte: anjos, louvem a Deus, o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. E que nesta noite esse possa ser o nosso desejo, de realmente nos prostrarmos diante do Senhor, de realmente nos entregarmos ao nosso Deus e de render a Ele uma verdadeira adoração. A palavra do Senhor, ela também nos diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Como são esses adoradores? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E que nesta noite nós também possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos juntos louvar ao Senhor neste momento. Adorai ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu e venceu e vive entre nós. Adorai, Rei Majestade, toda glória seja dada a Cristo Jesus. Adorai em santidade, vinde e louvai e vos prostrai aos pés da cruz. Exaltai, bem alguém de Cristo o nome. Adorai, glorificai Jesus Cristo Rei. Adorai em majestade. Exaltai, bem alguém de Cristo o nome. Adorai, glorificai Jesus Cristo Rei. Adorai, Rei Majestade. Amém, amém. Salmo de número 92, de 1 a 5, nos diz o seguinte: ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tem feito, ó Senhor. Como é difícil entender os teus pensamentos. Palavras do Senhor. Versículo 4. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Esse é um sentimento que devemos ter ao nos relacionarmos com Deus. A caminhada cristã, ela não é um mar de rosas, ela não é uma tranquilidade o tempo inteiro, a plenitude
quietude, da calmaria. Mas não há nada melhor do que estar na casa do Senhor. Não há nada melhor do que ser chamado amigo de Deus. Não há nada melhor do que servir ao Senhor dos Senhores, ao Senhor Todo-Poderoso, e ter a Deus ao seu lado, caminhando, guiando e instruindo os nossos passos. É por isso que nesta hora eu quero te convidar a orar ao Senhor, mas orar colocando diante de Deus as suas falhas, orar colocando diante do Senhor os seus pecados, orar colocando diante do Senhor as suas fragilidades. Não é simples, não é fácil, não é conivente, não é tranquilo fazermos isso, porque mexe com o nosso ego, mexe com a nossa vaidade. Mas reconhecer diante de Deus os nossos pecados nos aproxima do Senhor. Então, este momento de confissão, que ele possa ser um momento de transformação de vida a partir do perdão que o Senhor ele tem a nos oferecer. O livro de Tiago, capítulo 5, o seu versículo 16, nós encontramos a seguinte recomendação: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, oremos ao Senhor nesse instante. Declaração de perdão. E se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Se confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, nossos pecados estarão perdoados e seremos salvos. E é nesta certeza, nesta convicção, que nós declaramos que os nossos pecados estão perdoados. E é por isso que nós podemos louvar ao Senhor. Então eu quero te convidar, com bastante alegria, juntos entoarmos essas canções em louvor ao nosso Deus. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalece
Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim eu aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já
do gentil ao judeu. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ou se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, dono de toda ciência, sabedoria e poder. Oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Amém, Jesus. Quero saudar os amados irmãos, as amadas irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, aqui estamos para compartilhar com os irmãos e com as irmãs aquilo que eu sempre digo: compartilhar a palavra de Deus. Este é o objetivo de cada momento que, como pastor, eu me dirijo até os irmãos e as irmãs em um culto. Mas antes de lermos o texto, antes de refletirmos sobre o texto, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo ilumine a palavra e abra o nosso coração para recebê-la, que Deus também possa abençoar todo o nosso ser, abrir a possibilidade de exercermos com alegria tudo aquilo que Ele coloca em nossas vidas. E uma das coisas que Deus coloca em nossas vidas é o conhecimento. Principalmente o conhecimento daquilo que Ele é, daquilo que Ele procura fazer para cada um de nós. Vamos orar? Santo Deus, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, por esses instantes, por esse momento que vamos ler a Tua palavra e posteriormente vamos refletir sobre a mesma. No nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso entendimento e que nós possamos, ao ouvir a Tua palavra, possamos aumentar o nosso conhecimento referente àquilo que Tu tens como propósito para cada um de nós. Prepara-nos, ó Deus, para ouvirmos a Tua mensagem. Prepara-nos, ó Deus, para recebermos a Tua mensagem. Fale conosco nesse exato momento, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Muito bem, queridos e queridas. Quero convidar a todos e a todas que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos 24 até o versículo de número 39. Mateus, capítulo 10, dos versículos 24 até o versículo de número 39. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. E nenhum empregado é mais importante do que seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor. E o empregado
em ser como o seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciam abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso, não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhuma deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que o aconteçam. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante de meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas, se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer a paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Palavras da salvação. Eu escolhi para trabalhar com os irmãos e com as irmãs o tema coragem e fé para seguirmos adiante. Inicialmente eu gostaria de dizer que o ser humano é capaz de fazer o que é bom, outras vezes é capaz de fazer coisas ruins. Isso é devido à sua natureza humana. Por isso que ele oscila entre o bem e o mal. As suas escolhas nem sempre são fáceis, mas ele as tem que fazer. Essa é a lógica da vida do ser humano. Ele sempre tem que fazer suas escolhas. Por isso, amados e amadas, que é oportuno revisitar as fontes da fé cristã. Por quê? Porque elas são verdadeiros celeiros, onde estão guardados textos que oferecem a todos e todas possibilidade de fazer escolhas. Nessas fontes estão registrados o caminho da paz, da esperança, da fé e o caminho do amor. Jesus chama 12 homens para cumprir uma missão. Nessa jornada, eles iriam ser confrontados de várias formas. Eles iriam ser perseguidos e passar por sofrimentos. Como mentor daqueles homens, Jesus mostra quem de fato eles deveriam temer. Jesus prepara aqueles 12 homens
para entenderem o quê? O privilégio de o ter como prioridade em suas vidas. Mas um detalhe fundamental nessa missão não pode ser deixado de lado. Que detalhe é este? Os 12 homens deveriam anunciar que o reino do céu estava perto. Só que para anunciar que o reino do céu estava perto, eles deveriam receber a autoridade de Jesus. Então, os discípulos, eles estavam sob a autoridade de Jesus. Interessante notarmos na fala inicial de Jesus com os seus discípulos. Aqui se vê Jesus tendo cuidado em preparar os discípulos para uma missão nada fácil. Eles deveriam realizar uma série de ações as quais eles não haviam tido nenhuma experiência. Eles deveriam expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Todavia, há um detalhe que merece ser enfatizado na fala de Jesus. Que detalhe é este? Todos eles estariam realizando essa missão sob a sua autoridade. Esse detalhe, irmãos e irmãs, é muito importante, pois mostra que nenhum dos discípulos estariam nessa missão à mercê da própria sorte. A autoridade conferida por Jesus aos 12 discípulos passa-nos algumas ideias. A ideia de parceria, cumplicidade e unidade. Os discípulos também teriam como atribuição, que a meu ver é uma das mais importantes, anunciar às ovelhas perdidas do povo de Israel que o reino do céu está próximo. No cumprimento da missão, os discípulos deveriam evitar localidades dos não-judeus, bem como as cidades dos samaritanos. É interessante observar que Jesus sempre manteve para com os seus discípulos uma relação pautada no cuidado e, sobretudo, na preparação deles. Outro detalhe importante desse texto é a orientação bem específica que os discípulos deveriam pôr em prática quando entrarem numa cidade ou povoado. Procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Na jornada designada por Jesus aos discípulos, fica evidente uma coisa, que o cumprimento da missão, tendo o apoio de outros grupos, seria de fato um divisor de água. Pois a mensagem do reino do céu estaria sendo anunciada com mais ênfase, com mais ânimo. Os discípulos se sentiriam protegidos e ao mesmo tempo fortalecidos. Não tenham medo de ninguém. Quando Jesus diz aos discípulos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, porém tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Segundo os estudiosos, Jesus está usando nesse momento, de forma intencional, a palavra temer,
cujo objetivo é destacar a ideia de temor reverente a Deus e de obediência. A linguagem teológica diz temor e tremor. Essa expressão temor e tremor geralmente é usada para expressar não uma ideia de pânico ou medo descontrolado ao ponto da pessoa estremecer descontroladamente. Antes, é usada como uma expressão que aponta uma atitude de grande respeito e reverência diante de Deus. Essa instrução de Jesus, amados e amadas, mostra a sua intenção em lançar aos discípulos a compreensão de que a missão que a eles estava sendo designada era algo extremamente significativo. Era uma missão que Deus havia passado para Jesus fazer e este agora estava compartilhando com os discípulos. Essa instrução reforça a ideia de que ninguém é capaz de fazer as coisas referentes à mensagem do reino a partir das suas próprias convicções e ações. Na verdade, a mensagem que os discípulos deveriam levar às ovelhas perdidas de Israel tinha como autores e idealizadores Deus e Jesus Cristo. E os discípulos como embaixadores. A quem se deve amar mais? Cada discípulo foi orientado a se manter firme no propósito da missão que Jesus os havia designado. Eles, como já foi mencionado, iriam deparar com muitas dificuldades. Dentre essas dificuldades está agora a questão voltada para o relacionamento, principalmente no contexto familiar. Aqui se tem a impressão de que Jesus fala aos discípulos que ele seria o motivo das contendas entre filhos e pais, entre filhas e mães, entre noras e sogras, que ele não privilegiava a relação familiar. No entanto, é preciso que se tenha muito cuidado para não afirmar que Jesus não prioriza de fato o relacionamento, sobretudo o relacionamento familiar. Por quê? Na realidade, essa fala de Jesus tão misteriosa precisa ser vista a partir daquilo que pode influenciar o ser humano, que por conseguinte o distancia de Deus. Quando Jesus diz, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Pode-se entender que a questão aqui está relacionada com o sentimento último. Para entendermos bem o sentido desse sentimento último, vamos lançar mão da palavra régua. A origem da palavra régua é francesa, règle, e significa lei ou regra. Isso significa então que o amor pela pessoa de Jesus é régua e de fato é lei. Portanto, Jesus deve ter preferência, pois ele mesmo é o parâmetro para se amar a família. Do contrário, será sempre um amor egoísta. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, a vida terrena é passageira, mas a vida com Jesus é eterna e o amor também é eterno. Por isso, se pode dizer que entre Jesus e o ser humano, o que tem prioridade é Jesus. Essa ideia pode levar o ser humano a uma real
e autêntica experiência com Jesus. Quero concluir a minha fala dizendo o seguinte: cumprir a missão de Deus não é nada fácil para o ser humano. Por quê? Porque tem-se que renunciar a muitas coisas. Porque existe na mente do ser humano um sentimento de propriedade e, ao mesmo tempo, uma sensação de que todas as coisas lhes são lícitas. No campo da fé ainda se tem muito a aprender, principalmente quando se tem que fazer escolhas. Porque geralmente as escolhas são feitas na perspectiva humana. Amar a Jesus acima de tudo é um desafio, é um ato de fé. Porque geralmente a nossa relação com Jesus está nos nossos atos. Não está baseada na forma de um amor incondicional. Servir, cumprir a missão deixada por Jesus e, sobretudo, amá-lo acima de tudo, não é nada simples. Porém, é maravilhoso. É viver experiências sobrenaturais. É viver por milagres. Que todos nós, amados e amadas, tenhamos coragem e fé para seguirmos adiante. Cumprir a missão de Deus não é nada fácil. Todavia, cumprir a missão de Deus é algo maravilhoso. É uma sensação totalmente diferente. Com Jesus, nós estamos sempre na dimensão da vitória. Com Jesus, nós estaremos sempre ligados ao amor, que João traduz como sendo o próprio Deus. Deus é amor. Que Deus te abençoe, meus queridos. Que Deus te abençoe, minhas queridas, hoje e todo sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final da nossa celebração desta noite. Queremos agradecer a todos e todas que se conectaram conosco, que estiveram presentes, participando deste momento, rendendo adoração ao Senhor junto com a gente, ainda que virtualmente por meio do nosso canal aqui no YouTube. Vamos juntos clamar a Deus por tudo que tens feito por nós, que possamos ser a diferença onde quer que estejamos, através das nossas ações e testemunho. Que o nosso Deus e Pai esteja conosco durante toda a semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar a orar comigo a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Não nos esquecendo dos nossos avisos. Na próxima quinta-feira, o nosso encontro no culto ao redor da mesa também acontecerá de forma única e exclusivamente virtual. Nós estaremos juntos novamente, presencialmente, no próximo domingo, dia 2 de julho. Então, fique atento nas nossas redes sociais, siga o nosso perfil no Instagram, deixe seu joinha aqui nessa transmissão, inscreva-se no nosso canal, ative o sino das notificações e que o Senhor ele possa nos abençoar e nos cuidar e nos guiar durante essa semana. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.
Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós e sobre cada um de vós permaneçam hoje e até a vinda gloriosa de nosso pastor maior, Jesus Cristo. Amém.